Vistas então essas formas de intervenção de terceiros pela denunciação da lide e pela figura do chamamento ao processo, nós entramos agora na investigação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bem, primeiro é necessário que se diga o seguinte: muitas vezes, sócios de uma pessoa jurídica constituem uma empresa, eles usam essa pessoa jurídica como escudo para as atividades mais escusas possíveis no comércio. Então eles podem comprar verdadeiras fortunas, né? Fazendo encomendas em nome da pessoa jurídica e fazendo tudo mais usando, portanto, essa blindagem, né? E se esta negociação feita for tida como lesiva a eventual credor, evidentemente que os sócios deverão responder também. Então o que acontece aqui? Se despersonaliza a pessoa jurídica, exclusivamente ela, para que também os sócios respondam em conjunto. Nesse sentido, o Código mesmo diz: há de se criar um incidente para que o juiz desconsidere a pessoa jurídica e esta dívida ou esta situação toda também acabe se espargindo, acabe se estabelecendo aos sócios. Com isso, o artigo 50 do Código Civil Brasileiro prevê esta hipótese, uma situação que há muito foi sendo esculpida pela jurisprudência, não se permitia isso, até que se deram conta de que realmente a personalidade jurídica estava sendo envolvente na mais trágica estatística de casos assim de violação de direitos, de credores sendo lesados, enfim. Então agora, muito bem, se a pessoa jurídica está cometendo atos, né, por conta dos seus sócios, os sócios agora responderão em conjunto com ela. É o que diz o Código Civil Brasileiro. Artigo 50, em caso de abuso da personalidade jurídica, abuso da pessoa jurídica, da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos a quem? Aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então vejam a hipótese em que um sócio de uma determinada empresa tenha deixado o quadro social há muitos anos, que é uma situação que pode acontecer, o cara há 5 anos já saiu da empresa, né, sendo chamado com a submissão do seu patrimônio pessoal para garantir eventual débito, né, que é pretérito, ele potencialmente existente à época da sua retirada da empresa, a dívida ou essa falcatrua, vamos chamar bem claramente assim, não era do seu conhecimento. Cabe a prova, cabe um processo de conhecimento sobre isso por parte deste sócio que já tinha há muito tempo deixado a sociedade, e aí ele vai provar que já não era mais sócio ao tempo desta negociação indevida, enfim. Tá? E já no Código de Processo Civil, preconiza no artigo 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Então é claro que os sócios serão chamados ao processo. Lembrem, são terceiros intervenientes que deverão ser ouvidos. No artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, diz assim: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Está aqui, é o princípio maior, né, do devido processo, para que eles sejam então ouvidos assim quando chamados. Situação consertada com o novo CPC, eu disse há pouco, né, que no código anterior nós não tínhamos isso, não havia distinção entre sócios atuais e não mais pertencentes ao quadro societário, então também já se arruma isso. De qualquer sorte, o que nós fazemos aqui é dar esta condição a que o sócio, então assim, se manifeste e possa apresentar sua defesa de alegações, no sentido de não ser mais sócio à época do negócio. Então, o quadro societário já não fazia mais parte da sua história. Né? Artigos 133 a 137, o incidente de desconsideração de personalidade, inclusive para a chamada desconsideração inversa, já vamos ver o que é, possibilitando que a pessoa física ou jurídica indicada pelo autor da demanda ou pelo exequente se manifeste em pleno contraditório, podendo produzir provas, se for o caso,
antes de ser exarada qualquer ordem judicial que comprometa o seu patrimônio. Então, vejam, a defesa desse sócio é absoluta, ele vai ser, então, assim chamado dentro de uma regular tramitação processual, um contraditório todo observado. Aqui já falamos, desculpa, aqui já está mais ou menos mais dentro do Código Civil, né? Assim, só depois ali do que está escrito, desconsideração para admitir que o patrimônio particular dos sócios ou administradores seja alcançado para cobrir obrigações assumidas pela sociedade, quando verificado o abuso por parte deles, traduzido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Eu aqui tenho, neste recurso especial, cujo número vocês entrando na página do STJ, vocês encontrarão ali uma verdadeira aula sobre desconsideração da personalidade jurídica, com esse julgado, com esse recurso, que estabelece então uma verdadeira dimensão da importância do Instituto, esse da desconsideração, dado o grande número de atos fraudulentos, de compras em nome da empresa. Quando chegava a hora do pagamento, a empresa se dizia falida, enfim, aí pedem todo tipo de remédio judicial possível, né? E tentam com isso frustrar o pagamento de credores, que esses sim, os maiores prejudicados. Mas vamos ver agora o que é a tal da desconsideração inversa. A situação é muito simples, é ao contrário, tá? Os sócios agora, eles fazem a atividade lesiva. Então eu sou sócio, eu vou lá e compro, enfim, mas tudo que eu faço individualmente, eu coloco tudo em nome da empresa. Então eu vou abastecendo a empresa. E aquela negociação fraudulenta que eu em meu nome fiz, na verdade eu estou jogando para dentro da empresa. Quando o credor vem me cobrar, o que eu digo? Não tenho nada, não tenho onde cair morto, já gastei todo o meu dinheiro, eu tenho que pagar pensão alimentícia, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Então quando chegar lá o credor, coitado, já não tem o que fazer. Mas se o credor descobre que a empresa em que ele é sócio seja solvente, quer dizer, tenha solvabilidade, este credor vai então acionar, já tinha acionado o réu, né, esse devedor, mas vai acionar também a empresa pedindo a desconsideração inversa. Então é o que diz o fenômeno, a mesma situação, a situação inversa, segundo o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ, pode ser aplicada quando, por exemplo, sócios ou administradores, vejam, esvaziam o seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores. Conforme o ministro Marco Aurélio Beliz, do STJ, para responsabilizar a empresa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva da personalidade jurídica. Então eu vou botar dentro da empresa tudo que eu amealhei de maneira fraudulenta, com falcatrua, e vou colocar para dentro da empresa. A empresa está lá gorda, está saudável, e o credor, que é meu credor pessoal, esse cara fica lá a ver navios. Se esse credor descobre que a empresa tem condição, tem solvabilidade, ele vai pedir a desconsideração inversa, que a empresa também responda juntamente comigo por esta situação abusiva, né? E aqui também trago a vocês o agravo em recurso especial 792.920, né? O patrimônio da pessoa jurídica responde por dívidas pessoais dos sócios, é isso então que nós estamos observando. E este recurso também nos dá uma aula, um dos primeiros, não digo primeiro, mas um dos mais emblemáticos casos em que foi se admitindo ao tempo e ao modo a tal da desconsideração inversa da personalidade jurídica. No artigo 133, diz assim: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos em lei. Nem precisava que todo pedido tenha que observar, enfim, né? Então aí eu já botei ali para vocês o Código Civil Brasileiro, que já lemos, o Código de Defesa do Consumidor, que nos dá essa linha também, né? A Lei 12.529, da Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 2º, né? O Código Tributário Nacional. Então várias aqui formas estabelecidas em lei, onde há esta previsão de se desconsiderar a personalidade jurídica. Aplica-se o disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa, veja que o próprio Código já diz,
Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Então, aplicação máxima aqui em qualquer momento, em qualquer tipo de procedimento. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as ações devidas, anotações. O distribuidor, portanto, é quem faz a distribuição dos processos no fórum, então é dele a incumbência de fazer o registro, o tombamento da ação e também lhe dar o número correspondente, tudo por um sistema automático. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida já na inicial, evidente, se está na inicial, não precisa criar um incidente processual, hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º, e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade, quer dizer, no mínimo uma prova de que existe esse ato fraudulento e que também aquele que saiu beneficiário está lá com as suas malas cheias de dinheiro, em verdade, para poder pagar esse valor. É claro que é uma prova às vezes difícil, mas o fato de chamar o sócio e já intimando a Receita Federal para que traga aos autos a sua declaração de renda, gente, isso aí já é meio caminho andado, né? Se aparece lá a declaração do exercício do ano 2019, agora, quando já é declarado o imposto, vai aparecer todo o histórico do patrimônio que ele tem, o que ele deixa de ter, e aí o juiz, obviamente, vai perguntar, como é que tu conseguiu isso aqui? Né? Foi pela empresa? Então, se foi pela empresa, então, alguma coisa não está bem. Se a empresa está quebrada e tu está ação de lobo aí, com valores todos, isso na declaração de renda, evidentemente que haveria um problema a ser investigado pelo mínimo. No artigo 135 diz ali, instaurado o incidente, o sócio é uma pessoa jurídica, então o sócio, quando é um incidente normal, né, contra a empresa primeiro e depois chama o sócio, ou a pessoa jurídica será ouvida se for o sócio primeiro citado e depois a pessoa jurídica chamada. Então serão chamados para trazer provas em 15 dias, né, e se manifestar, oferecendo defesa, obviamente. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Então não é sentença aqui, é uma decisão interlocutória, uma figura híbrida que se criou, logo não é apelação contra a sentença, mas é agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. O que é o relator? O relator, vamos dizer, é o juiz de segundo grau que recebe o recurso. Então o processo, vamos imaginar que já esteja lá no tribunal. Então, quem preside, agora não é mais o juiz, obviamente, de primeiro grau, é o relator deste recurso. Então é dele a incumbência de examinar este pedido de desconsideração se os autos já estiverem em suas mãos em grau de recurso. Né? E é esta a possível manifestação recursal, que é o agravo interno, que diz ali o parágrafo único, né? Se a decisão for preferida pelo relator, cabe agravo interno, que é lá do artigo 1021 do Código de Processo Civil, que está lá o agravo interno, dentro de uma das formas recursais existentes, se quiserem dar uma lida nele. É uma decisão que coloca a decisão, aliás, um recurso que coloca a decisão do relator em xeque para todos os demais colegas daquele juízo colegiado que ele faz parte, então eles também serão ouvidos devidamente. Artigo 137, a consequência. Se for acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Então, tudo aquilo que foi feito de venda, oneração, por exemplo, criar um gravame ao imóvel, eu crio uma cláusula de impenhorabilidade, de inalienabilidade, enfim, várias cláusulas, todos estes gravames criados em relação ao requerente do pedido de desconsideração, vamos dizer de novo, em relação ao credor, elas não serão tidas como válidas. Então vai constituir fraude à execução cometida ou pela empresa ou pelo sócio, e aí estes bens serão, portanto, trazidos à penhora, né? Serão então objeto de garantia de pagamento deste requerente, desse credor requerente do pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Então veja que efeito forte, né? Se for acolhido o pedido,
tudo que foi feito é desfeito, é considerado ineficaz. Porque tudo que é considerado como fraude à execução é nulo. Os atos praticados assim são nulos. Então, se nula foi uma venda ou a constituição de uma cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade, etc. no imóvel, tudo é sem eficácia. Então, veja que força que a lei deu nesse sentido. Em continuidade, então, nós temos a figura do amicus curiae. Amicus curiae, amigo da corte, amigo do juiz, amigo do processo, amigo do poder judiciário. Ele não pode ser amigo da parte. Ele é auxiliar do juízo onde o processo esteja. E com isso o amicus curiae funciona como um auxiliar, não da parte como o assistente é, mas auxiliar do juiz no sentido de trazer subsídios, informações, detalhes, estatísticas, argumentos, dados que sejam necessários à melhor decisão a ser dada em determinado processo. Então, se pode pegar aqui, por exemplo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, que pode entrar como amicus curiae num processo de dano ambiental, pode trazer ao juiz elementos, por exemplo, do seu controle que ele tem naquela área onde está se alegando essa poluição, as empresas que causam um dano ambiental, qual é o grau, vamos dizer, de afetação dessa empresa naquele espaço. Então, se pode pegar também em termos estatísticos o IBGE, que funciona muito, junto ao Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, associações. Então, vejam, o amigo da corte trabalha como um terceiro que representa determinado grupo, categoria social ou interesse, que intervém no processo por determinação própria, ele mesmo se apresenta, ou então a própria atividade de ofício do juiz chama a necessidade desse amicus curiae intervir no processo, né, como terceiro. E aqui aparece exatamente o termo, visando, o objeto é aprimorar a futura decisão do processo, trazendo elementos de informação e dados, de estatística, serve, portanto, para auxiliar o juiz da causa e não a uma das partes. Não pode haver interesse jurídico do amicus curiae na causa, por óbvio, né? Ele pode, se houver esse interesse, ele pode tornar-se assistente de uma das partes, porque ele perde a característica da isenção, da neutralidade, e ele vai se transformar aí num assistente. Neste caso, percebendo que há interesse do amicus curiae, o que tem que o juiz fazer? Excluí-lo do processo, é isso que ele vai fazer. Tu não funciona mais aqui como amicus curiae, porque tu demonstra interesse, tu tens uma afinidade por alguma das partes, qualquer situação dessa, então não é possível a tua permanência neste processo. Então, se mais tarde o amicus curiae quiser, poderá intervir no processo, sim, mas aí na qualidade de assistente de uma das partes a ser assistida, né? Os poderes que possui, então, são aqueles apenas inerentes à necessidade de sua intervenção. Ele não pode contestar, ele não pode recorrer, salvo hipóteses rarefeitas que vamos ver agora, mas a princípio o que ele tem que trazer é alimentar o processo com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele tem de dados, para que o juiz possa, mais à vontade, bem decidir a questão, tá? Eu trago ali uma observação lá no finalzinho desse slide, o recurso extraordinário 597-165 do Supremo Tribunal Federal, um agravo regimental, em que esta figura do amicus curiae aparece bem ali, praticamente, eu lhes digo, tem uma aula muito interessante dentro desse acórdão, da criação do Instituto, do seu mecanismo, do seu funcionamento. E falando em funcionamento, vamos ver o que nos diz então o CPC a respeito disso. O juiz de primeiro grau, o relator em segundo grau, considerando a relevância da matéria, então vejam bem, agora vamos ver que critérios nós temos que ter. Matéria relevante, especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia. Quando se fala em repercussão, nós temos, a repercussão social, desculpem, nós temos 4 frentes a ver. A repercussão social significa a repercussão política, a repercussão jurídica, a repercussão econômica e a repercussão social.
Então, nesses 4 casos, a própria repercussão social vai trazer aí a esta controvérsia uma necessidade em que esta pessoa, amicus curiae, venha a intervir nele. Né? Poderá, então, por decisão irrecorrível de ofício ou requerimento das partes, então de ofício jus chama ou requerido pelas partes, ou de quem pretenda manifestar-se. O amicus curiae também pode, olha que interessante, ele pode se arvorar num pedido para o Poder Judiciário para ver se o Poder Judiciário o aceita a trabalhar, a manifestar-se e auxiliar o processo, né? Solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, vejam quem pode, pessoa natural, pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, significando representatividade adequada aqui que seja efetivamente representada por um advogado, né, no processo, e deverá então ser assim chamada no prazo de 15 dias da sua intimação a participar do processo. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência. Então vamos lá, o que quer dizer isso? O processo está na Justiça Estadual, mas a empresa é o IBGE, que deveria, o Instituto Federal, deveria fazer parte da área federal. Então, essa competência não é deslocada para a Justiça Federal, vai continuar no processo com a competência estadual, na Justiça Estadual, e não é pelo fato de entrar um terceiro agente da área federal que vai deslocar para a área da Justiça Federal a matéria. Então, não é isso, então não implica alteração de competência e não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º que já veremos. Cabe ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae, quer dizer, o que ele vai fazer, qual é a sua dimensão de atividade, nem mais nem menos, apenas aquilo. Né? O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Olha, quando se trata de demanda repetitiva, nós temos que pensar assim, ó, existem causas, ações, que são repetidas milhões de vezes. Lá, ações contra juros bancários, ações contra telefônica, matéria da telefonia, enfim. Essas ações, assim, aos milhares ou milhões, elas criam a necessidade de uma uniformização. Então, esse incidente de demandas repetitivas paralisa todos os processos e se pegam alguns ali paradigmas desses processos, 4, 5, 6, enfim, os melhores processos, para que sejam então eles decididos. Uma vez que está decidida a posição do judiciário naquele tipo de ação, esta decisão ela abre um leque àqueles milhares ou milhões de ações que estejam lá aguardando ainda a resolução do incidente. Tá? Então é isso que se vai fazer, uma solução das demandas repetitivas através desse incidente, que vai criar um mecanismo de uniformidade a todos os casos. Mas por que o amicus curiae nesse caso pode entender de recorrer? Porque muitas vezes, dependendo até da região onde ele atua, as decisões, dada a ideia continental do tamanho desse nosso país, muitos casos podem, estou dando aqui claro um exemplo, mas muitos casos podem ter aqui situações diferenciadas, né? O meio ambiente pode ser diferenciado, a situação onde se aplica aquela decisão uniforme diferenciada. Então, amicus curiae pode dizer, opa, pera lá, esta matéria aqui na região sul não pode ser a mesma tratada lá para a região nordeste. São situações diferentes. A exemplo, vou trazer aqui o tratamento da água. Então, se é um problema de tratamento da água que está cuidando desse processo, não pode-se ter a mesma posição para todos. Então, aí o amicus curiae vai trazer dados estatísticos, como é que a água é tratada no Nordeste, como é que é tratada aqui no Rio Grande do Sul, como é tratada no Norte, enfim, vai se ter esta participação mais efetiva. Muito bem. Mas eu trago aqui ainda um agravo de instrumento onde o amicus curiae não teve aceita a sua participação, no caso concreto que eu estou trazendo para vocês, foi julgado agora em 2018, que mostra bem aqui o descabimento, no caso concreto, da interferência do amicus curiae, né? E aí vocês podem ler, não vou ler com vocês, mas enfim, fiquem aqui com esta ideia de
como o Poder Judiciário se comporta, até mesmo para interferir a participação do amicus curiae. Nós temos ainda, e já levando ao desfecho do nosso encontro hoje, outras espécies de intervenção de terceiros que o Código de Processo Civil estabelece. São chamados oposição e nomeação à autoria. Esses dois elementos, na verdade, não perderam o status de intervenção de terceiro. Os dois são intervenção de terceiro, sim. Embora o que fez o legislador, que não se entende a razão, deslocou oposição e nomeação da autoria do capítulo da intervenção do Código de 73, intervenção de terceiros lá, e agora coloca, vejam, a gente pula lá do litisconsórcio, artigo 115 por ali, já passamos com a oposição que não deixou de existir, mas ela passa a ter o status de procedimento especial. E vai lá para o artigo 682. A mesma coisa a nomeação à autoria, que também é uma intervenção de terceiros, que deveria estar neste capítulo, foi guindada ao artigo 339 do Código, então, mais além da própria contestação, a nomeação à autoria, que é uma das prerrogativas do réu fazer. Mas vamos ver então como é que isso aqui funciona. Oposição. O termo já diz, alguém, terceiro, se opõe a uma relação processual. Autor e réu brigam por um mouse. Está aqui a briga discutida entre os dois. O réu já contestou, está tudo bem, o processo só está entre eles. O autor pede a declaração de propriedade dizendo o mouse é meu. Muito bem. No curso desta ação, um terceiro, sabendo que esta ação existe, ingressa no processo, dizendo, não, pera lá, vocês dois não podem brigar por uma coisa que não lhes pertence. Este mouse é meu. Está aqui a nota fiscal, eu comprei lá no shopping Guatemi. Aqui está, portanto, a minha prova. O que ele fez? Ele, então, terceiro, C, ele se opôs à ação de A e B, de autor e réu. Nesta condição, então, nós vamos ter uma incursão de um terceiro que se opõe, e uma vez que o terceiro é aceito, o que acontece nessa oposição? Ele vai criar um polo autor contra o autor e o réu originários. Ele está se opondo contra os dois. E esses dois, por incrível que pareça, vão ficar amigos, irmanados para combaterem o mal comum, que é o C, é o terceiro. Então isso aqui é uma situação até de comportamento humano curioso na oposição, que essas pessoas tomam então um formato comportamental completamente oposto. Mas o que se prevê com isso? Na oposição se prevê a economia processual. Quer dizer, o autor e o réu brigando, vem um terceiro e diz, olha, isso aqui é meu, então vamos resolver tudo isto em uma só sentença. Aí o juiz vai resolver primeiro se a oposição é procedente, quer dizer, o mouse é do C, é do terceiro. Se for procedente, julga como dele e acaba com a ação entre o A e o autor e o réu. Por quê? Porque não tem sentido. Se a sentença já está dizendo que o mouse é do terceiro, a briga do autor e do réu originária já não tem mais razão de existir. Tá? Então, se ao contrário, a sentença for por julgar a oposição improcedente, o C não tem direito, não é dele o mouse, aí o juiz vai se voltar a resolver o segundo capítulo da sentença, que é da relação principal, que é da relação originária, o autor e o réu, portanto, que começaram o processo. Então vejam que engenharia interessante e se deixa com esta função, né, no artigo 682, a figura da oposição. Então, aqui eu deixo a vocês que o Código coloca a oposição numa modalidade legal de intervenção, que deveria, passando a ser um procedimento especial disciplinado pelo 682. Não perde a característica de verdadeira ação de um terceiro, que se opõe contra uma relação processual já existente. Então vejam ali, embora não seja esse capítulo que nós tenhamos que investigar o artigo 682, eu me atrevo a dizer-lhes que
não perde o status de intervenção de terceiros este Instituto da Oposição. E o mesmo vou dizer a vocês em relação à nomeação à autoria. Para que vocês entendam bem o que é a nomeação à autoria, vamos lá. Eu tenho uma colisão de um veículo contra um táxi. Eu aciono, então eu fui batido pelo táxi, alegre ter sido batido, eu aciono o motorista do táxi. Aquele cara que estava ali na hora, no momento do acidente, se apresentou, me deu o nome, me deu o telefone, o endereço, etc. Eu entro contra ele. Não tinha tomado cuidado de perguntar se ele era o proprietário do automóvel. Enfim, não tomei, mas entrei contra o nosso amigo motorista. Quando o motorista é citado, e só ele pode fazer, ele vai nomear a autoria quem? O proprietário do veículo. O que é autoria? O que quer dizer autoria? Autoria quer dizer propriedade lá no direito civil, não quer dizer o autor aqui no processo, nada a ver. Autoria, estou nomeando o proprietário, estou nomeando o que detém o domínio sobre o bem, a posse, enfim, a fruição, a própria propriedade. Então, chamando a autoria, estou nomeando aquele que detém a propriedade para que venha ao processo e responda. Olhem agora que situação interessante. Na verdade, a nomeação à autoria é uma intervenção de terceiros no início, mas uma substituição do polo passivo no fim. Porque vejam, se o autor aceita a nomeação à autoria feita pelo réu, o que acontece com o réu, o originário? Cai fora do processo. E aí quem entra? O nomeado. Eu vou ter o nomeante e o nomeado. O nomeado, que é o proprietário do veículo, estará tomando parte da ação agora e a partir dali responde como verdadeiro réu e não mais terceiro. Tá? Quem sabe por essa razão não há uma explicação lógica dentro da exposição de motivos do Código, é que se colocou então a nomeação à autoria. Algumas questões assim de nomenclatura que é importante dizer-lhes. Quem oferece lá na primeira hipótese a oposição chama-se opoente e os que respondem à oposição são os opostos. Quem são? O autor e o réu originários, opostos. Tá? Aqui na nomeação eu tenho, como eu disse há pouco, nomeante e nomeado. Né? O nomeante, então, quem exerce o direito de nomear a autoria e o nomeado, aquele que vai intervir no processo, entra como terceiro e termina como verdadeiro réu. Muito bem. Feitas então essas observações, eu termino por aqui o nosso encontro hoje e peço a todos então que continuem nesta atenta vigília a uma situação que estamos passando, cuidados que devem ser tomados, adotados. Eu estimo que logo estejamos aí. Hoje, infelizmente, tive a notícia de uma pessoa conhecida que foi tomada pelo corona, né? Está contaminada e estamos aí com cuidados bastante próximos, aí, com bastante atenção em relação a isso. Tá bem? Fiquem com Deus, a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.